A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, emitiu uma nota de alerta para um aumento considerável de possíveis casos da variante XBB da Covid-19 aqui no Brasil. Em comunicado, a instituição brasileira destacou que a nova cepa tem se disseminado mundialmente, especialmente na chamada de Kraken, associada a um aumento de hospitalizações pelo coronavírus no país. Para falar mais sobre esse aumento de casos em vários estados, vamos conversar agora ao vivo com Marcelo Gomes. Ele é coordenador da Infogripe da Fiocruz. Coordenador, boa noite ao senhor. Boa noite, Leonardo. É um prazer estar conversando contigo essa noite, que todo mundo que acompanha a programação. O prazer é nosso em receber o senhor aqui. Por que está acontecendo esse aumento, hein? Então, a gente observou, principalmente no mês de dezembro, final do mês, um aumento importante, principalmente nas internações associadas à Covid-19. Agora, foi um aumento que se observou em diversos estados do país, mas felizmente menor do que nos finais de anos anteriores, que a gente passou também para os vencidos. Então, se por um lado chamou atenção, porque mais uma vez a gente teve uma retomada, que pode estar associada a diversos fatores, sejam variantes, seja o próprio fato de que a gente já vinha ali de vários meses, desde o último período de aumento significativo, então aquela questão da perda de memória imunológica, ou seja, a gente voltando a ficar suscetível ao coronavírus após se passar muito tempo, seja da vacinação, seja da última infecção. Então, são vários fatores que vão se juntando, que levam a esse cenário que a gente observou no final do ano. Começo desse ano, felizmente, a gente está observando aí um cenário que indica uma possível interrupção desse crescimento. Alguns estados já até iniciaram queda, mas a gente tem que ficar bastante ainda vigilante, porque essa variante particular, a XBB, ela observada em outros países, levou também a um aumento expressivo de casos. E aí, claro, se aumenta muito os casos, a internação acaba subindo também, especialmente para quem não está com a vacina em dia. Coordenador, como é que as pessoas estão chegando aos hospitais? O estado de saúde dela é mais grave ou menos grave? Como é que está isso, hein? Não, aí a gente volta principalmente na questão da vacina. Esse tem sido o principal diferencial. Quem está em dia, a gente continua observando um risco de agravamento, de desenvolver um quadro grave o suficiente para precisar de internação, tem sido muito menor do que o não vacinado e do que quem está em atraso, quem começou o esquema vacinal, mas deixou de tomar a segunda dose, deixou de tomar a dose de reforço e por aí vai. Ou seja, aquelas pessoas que estão em atraso, com o esquema indicado para a sua faixa etária, para a sua condição de saúde. Esse é um ponto importante, mais do que as variantes em si, a vacina em dia é que tem sido o grande diferencial, porque essas variantes, o que a gente tem observado, desde a Ômicron e a própria XBB, que é uma descendente da própria Ômicron, o que? Uma facilidade maior para infecção, ou seja, para passar de uma pessoa para outra, mas elas não têm se mostrado mais agressivas, ou seja, como variantes que têm um risco maior de agravamento. Quem tem sido diferencial, de novo, é justamente a vacinação. Então, continua sendo a nossa principal ferramenta para fazer essa diminuição da gravidade. Enquanto a quadros, muito similar ao que a gente já vinha observando com a Ômicron, ou seja, alguns sintomas que a gente observava lá do começo já não são mais tão frequentes, está cada vez mais parecida com infecções respiratórias em geral, um gripão forte, então corpo pesado, nariz francar, dificuldade de respirar, tosse, algumas pessoas, claro, continuam tendo a presença daquelas características mais específicas da Covid, que é a eventual perda de paladar, perda de olfato, mas está sendo cada vez mais raro esse tipo de evento. Então, até a própria diferenciação do que é o caso grave de Covid, o que é o caso grave de um outro vírus respiratório, hoje em dia, sem um exame laboratorial, cada vez mais difícil a gente separar uma coisa da outra. Por isso que é tão importante a gente ter os nossos laboratórios, a nossa vigilância laboratorial e a busca por atendimento adequado em unidade de saúde, tão importante, para a gente justamente poder saber o que de fato está afetando a nossa população. Tá certo. E tomar vacina. Coordenador, muito obrigado. Boa noite ao senhor. Muito obrigado. Até uma próxima.